Carlos Eduardo Chanoski, sou cirurgião bucomaxilofacial. Hoje nós vamos falar em como problemas na articulação temporomandibular podem afetar na estabilidade dos casos de cirurgia ortognática. Bom, para a gente começar a falar sobre o tema, é importante eu estar ciente o que a minha articulação da mandíbula, como que ela pode fazer dar errado o resultado final. Bom, normalmente são devidos a dois problemas principais que são importantes a gente falar. Primeiro, são processos inflamatórios que a gente chama de articulações sintomáticas, pacientes que têm estalidos, que sentem dor na articulação temporomandibular, pacientes que têm uma tendência até a mandíbula retraída, pacientes que sentem muita dor de cabeça, muito zumbido, que às vezes a ressonância magnética que a gente pede antes da cirurgia mostra um deslocamento da fibrocartilagem que a gente tem em cima do côndilo mandibular, que a gente chama de disco articular. Essas cartilagens podem estar deslocadas e no momento que a gente faz a cirurgia ortognática, pode ser que o avanço da mandíbula e estiramento da cinta pterygomassetérica acabe gerando uma força contrária que sobrecarregue a minha articulação temporomandibular, gerando processos degenerativos da ponta aqui do osso da mandíbula, que é o côndilo mandibular. Ou seja, eu vou lá, eu opero, eu avanço essa minha mandíbula e depois de um certo tempo a mandíbula começa a caminhar para trás, começa a abrir minha mordida. Por que isso aconteceu? Porque eu já tinha um processo inflamatório articular prévio à cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ampliou a força rebote da musculatura sobre esse côndilo mandibular e acentuando um processo degenerativo. Ou seja, a cirurgia ortognática pode sim causar danos à articulação temporomandibular, mas isso é muito importante a gente trabalhar um diagnóstico prévio e, em alguns casos, até tratar isso cirurgicamente ou conservadoramente antes da cirurgia ortognática, ou em alguns casos muito específicos a gente pode tratar a articulação temporomandibular junto com a cirurgia ortognática, certo? Uma das possíveis complicações também de como esse côndilo pode afetar o resultado final da nossa cirurgia é através de uma patologia que a gente chama de hiperplasia condilar ativa. Ou seja, o que é uma hiperplasia condilar ativa? É quando um paciente que ele já atingiu a fase de crescimento, ou seja, a menina já atingiu lá seus 16, 17 anos, o menino já está com 18, 19 anos e a mandíbula continua crescendo para o lado, continua desviando. Esses casos, mesmo que o paciente já tenha cessado o crescimento, eu ainda tenho um crescimento residual anômalo do meu côndilo mandibular. Ou seja, o paciente ele me procura para corrigir uma assimetria, eu não diagnostico o problema articular dele, eu corrijo essa assimetria e depois dá 1 mês, 2 meses e a oclusão nunca chega no lugar. Eu coloco elásticos, eu mando para ortodontistas e a linha média nunca se aproxima. Ou seja, eu corrigi, a minha cirurgia foi perfeita, mas eu tenho um problema de crescimento aqui que não foi diagnosticado e esse paciente não tem solução, a não ser que eu leve ele de novo para o centro cirúrgico e reduza esse crescimento condilar. Nesses casos, o ideal sempre é a gente diagnosticar esse paciente através de duas formas. A gente pode pedir exames específicos que aferem se eu tenho crescimento condilar ainda ou não. Um deles é a cintilografia, que a gente pode solicitar. Mas muito importante também é eu ver como foi a evolução desse paciente. Se isso foi uma fase que desenvolveu essa assimetria e cessou, ou se isso continua progredindo. Muitos pacientes eles notam, falam, nossa, doutor, eu senti que meu queixo continua indo para o lado. Isso é tão mais importante do que a cintilografia. Por quê? A hiperplasia condilar tem uma característica de ter picos de crescimento, ou seja, eu tenho uma fase que meu côndilo cresce um pouquinho mais, que ele não deveria estar crescendo, e aí ele para. Ele cresce um pouquinho mais e para. Se eu faço o exame da cintilografia no momento onde ele não está crescendo, dá um falso negativo, ou seja, eu acho que esse paciente não tem crescimento condilar, mas na verdade ele ainda tem, e o meu resultado final da cirurgia não vai ser correto. Por isso que em casos de assimetria de face, é sempre importante a gente avaliar com calma o côndilo mandibular para a gente poder garantir estabilidade do tratamento. Pessoal, se você gostou desse vídeo,
Se inscreva no nosso canal, dá um like e acompanhe para receber mais notificações a respeito de cirurgia ortognática.